Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Então os egípcios, que são Mitzrayim, disseram: fujamos da face de Israel. Mitzrayim aqui significa o chefe celestial que estava no comando do Egito. Rabi Yossi disse: isso apresenta uma dificuldade. Se ele já estava fora do seu domínio, fora do Egito, como poderia perseguir os israelitas? Mas a verdade é que nessa frase, Mitzrayim significa os egípcios dentro desse mundo. Então, é tudo que está nesse globo. E na segunda metade do verso, porque o Senhor lutou por ele contra os egípcios. O termo Mitzrayim se refere ao seu capitão nas alturas. Assim o versículo continua dizendo que, assim como seu poder foi quebrado no alto, assim foi seu poder quebrado embaixo. Perceberam a destruição do seu poder e do poder celestial, eles disseram: fujamos da face de Israel. Observe que quando a comunidade de Israel se agita, há uma agitação entre todas as legiões ligadas a ela. Acima, e Israel se eleva acima de todos eles, porque Israel deriva sua força do corpo da árvore da vida. E por esta razão Israel está mais ligada a esta árvore do que as nações idólatras. A árvore da vida é a Torá. E quando Israel se move, move o poder daqueles que têm sobre ele domínio. O capitão celestial do Egito oprimiu Israel com todo tipo de dureza. Mas quando ele foi esmagado, os reis abaixo foram esmagados com ele. Daí a palavra da Escritura, porque Adonai lutou contra ele no Egito, referindo-se aos capitães celestiais. Rabi Hia aplicou à comunidade de Israel o verso: é como um navio mercante, que ele traz o seu alimento de longe. Isso é Provérbios 31:14. Ele disse: a comunidade de Israel realmente traz a sua salvação de longe, isto é, de um certo grau que repousa sobre ele, através do qual são transmitidas todas as correntes que correm para o mar. A este ponto voltam a ser esvaziados no mar mais uma vez, de modo que há um fluxo perpétuo, como se diz: para onde saem rios, lá vão eles de novo. Isso é Eclesiastes 1:7. Mais uma vez para o mar. O nome deste grau é Tzadik, ou Tzadik. Rabi Isaac disse: ainda existe uma esfera superior na qual a união amorosa dos aspectos divinos, que nunca se separa, está contida e consumada. O Rabi Judá perguntou: quem é digno de saber? E o Rabi Isaac respondeu: aquele que tem uma parte no mundo vindouro. O Rabi Abba disse: quantos milhares, quantas dezenas de milhares de cortes celestiais cercam o santo e seguem o seu séquito? Príncipes com semblantes superiores estão lá, e seres com olhos, senhores das armas afiadas, senhores do grito penetrante, senhores do som da trombeta, senhores da misericórdia, senhores do julgamento.
E acima das tilias o Senhor designou a matrona para ajudá-los no palácio. Ela tem como guarda pessoal exércitos armados e 60 graus diferentes, segurando as suas espadas. Eles a cercam, eles vêm e vão, entram e saem novamente no caminho de seu mestre, cada um com as suas 6 asas estendidas. Eles circundam o mundo em um voo suave e silencioso. Na frente de cada um deles queimam brasas de fogo. Suas vestes são tecidas com chamas de fogo brilhantes e ardentes. Uma espada flamejante afiada também está nas costas de cada um para protegê-lo. A respeito dessa espada está escrito: espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Isso é o Gênesis 3:23. Bem, o que é o caminho da árvore da vida? A grande matrona. É o caminho para a grande e poderosa árvore da vida. Ou seja, a Shekhinah é necessária para você entender a Torá. Senão você não entende a Torá. E sobre isso está escrito: veja, a cama que pertence a Salomão, os 70 homens valentes que estão ao redor desta cama dos valentes de Israel. Isso é Cântico dos Cânticos 3:7, ou seja, o alto Israel. Todos eles seguem a espada, Cântico dos Cânticos 3:8. E quando a matrona se move, eles se movem com ela, como está escrito: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel desviou-se e os seguiu. Isso é o Êxodo 14:19. A Shekhinah, chamada de o anjo de Hashem, né? É uma pergunta. A Shekhinah, chamada de o anjo de Hashem, de Adonai. A gente tem uma ideia muito errada do que é anjo. Anjo não é a forma como é falado dentro do sistema religioso. Um anjo não é um ser com pernas e braços, mas simplesmente um anjo é um malá. Um malá é alguém que traz uma informação, é um mensageiro. Então, para nós termos uma mensagem acima, mandarmos uma mensagem para cima, ou para ser enviada uma mensagem para baixo, nós temos que ter esse mensageiro. Só que como nós vamos falar no mundo espiritual, nós já lemos, entendemos que um anjo vai mandando a mensagem para outro anjo, e se a reza é certa, se ela tem alma, se ela tem coração, se ela tem lágrimas, ela é selecionada entre todas as rezas. Por isso que nós jamais podemos falar com o nosso Deus se não for com o nosso coração, se não for com a nossa alma, se não for imbuído de bons sentimentos. Então essa reza não consegue atravessar esses mundos espirituais, ela fica retida, e ao invés dela trazer o bem, ela traz o mal. Então toda vez que se for rezar, tem que ter certeza de que você está com toda a convicção e com toda a certeza da sua alma e do seu coração, que você está falando diretamente na presença de Hashem, e que Ele está ouvindo a sua voz, e que você realmente está entrando na presença de um Deus poderoso, e que esse Deus ele mantém e segura todas as coisas. Então existe todo um detalhe especial para você falar com Hashem. A lavagem das mãos, a percepção espiritual, mas principalmente um bom coração, uma alma certa, porque é assim que as suas rezas vão atravessar todos os mundos espirituais, tanto para subir como para descer. E aí continua aqui: certamente, né? Então ela é chamada de anjo do Senhor, a Shekhinah, certamente. É por isso que o Rabi Simeão disse: e o santo preparou para si um palácio santo, um palácio superior, uma cidade santa, uma cidade alta. E essa cidade lá de cima se chama Jerusalém, ou como nós conhecemos, Jerusalém. A cidade santa, e quem quiser ver o rei deve entrar por sua cidade santa e de lá segurar o seu caminho ao rei. Esta é a porta do Senhor, por onde entrarão todos os justos. Isso está no Terrelim 118:20. Cada mensagem que o rei deseja enviar é enviado somente pela matrona.
Inversamente, cada mensagem que é enviada ao rei, a partir do inferior, as esferas devem primeiro atingir a matrona, e dela vai para o rei. Assim, a matrona é a mensageira entre as regiões superior e inferior. Por isso é chamado de o Melir de Deus, ou seja, um mensageiro de Deus. Vale a pena perguntar, concordar com a dignidade do rei, que a matrona declare guerra por ele e receba petições por ele? A seguinte parábola pode explicá-lo. Um rei casou-se com uma nobre dama, cujo valor ele estimava tanto que, em comparação com ela, considerava todas as outras mulheres como um rebanho vulgar. Ele pensou: o que devo fazer para honrá-la? Darei a ela controle total sobre o palácio e sobre toda a minha casa. Foi assim que ele proclamou que todos os assuntos do rei passaria pelas mãos do rema, da matrona. Ele também deu a ela todas as armas de guerra, todos os seus conselheiros, generais militares, todos os seus royalties e todos os seus tesouros, de qualquer espécie, disse: de agora em diante, quem quiser falar comigo, deve primeiro fazer o seu pedido conhecido à rainha Xerriná. Da mesma forma, o santo bendito seja, por seu grande amor pela comunidade de Israel, representado pela Xerriná, confiou tudo a ela, isto é, a Xerriná, proclamando que todas as nações não devem ser contadas em comparação com ela. Há 60 rainhas e 80 concubinas, as virgens sem números, mas a minha pomba, a minha imaculada, é apenas uma. Essa é a Xerriná. Todas as espadas, todos os arcos, todas as flechas, todas as catapultas, todas as cidades e todos os implementos de guerra, os 60 homens poderosos, os homens poderosos de Israel. Ele disse: de agora em diante minha guerra será confiada a ti, minhas armas, meus lutadores. A partir de agora você deve mantê-los. De agora em diante, quem dá, se você quiser falar comigo, ou seja, quem quiser falar com a Shem, só se dará com a Xerriná. Você primeiro deve fazer suas preocupações conhecidas a Xerriná. Portanto, o anjo do Senhor os seguiu. O anjo do Senhor é a Xerriná. Por que depois deles? Para enfrentar todos os graus de principados e potestades combatentes, todos os exércitos de representantes celestiais do inimigo que vieram lutar contra Israel. Veja, para que a gente possa atravessar o universo, todas essas forças espirituais inimagináveis e chegar à presença divina, a gente precisa da Xerriná. Senão a gente não consegue passar. A gente não consegue chegar na presença divina. Por quê? Essas forças não permitem. Pois, como aprendemos naquela hora, o maior príncipe designado para representar o Egito nas esferas superiores chegou, e com ele vieram 600 carros liderados por 600 adversários angélicos de Israel. E o seu príncipe era o Sam, e quando o santo o restaurou. E aí pergunta: o seu príncipe era o Sam, e quando o Eterno o restaurou? Diz que ele foi restaurado na batalha de Císera, quando ele aniquilou todos aqueles carros e o entregou à matrona, como está escrito no Cântico de Débora: o rio de Quizon o arrastou, aquele antigo rio, o rio de Quixon. Isso é Juízes 5:21. E no futuro, todos eles serão entregues como é dito. Quem é aquele que vem de Edom? Isso é Isaías lá no 63:1. Diz aqui que a Shem vai vir de Edom com as roupas manchadas de sangue. Então vamos dar uma olhada aqui. O Isaías 63. A gente tem uma ideia muito errada e diferente das questões de reencarnação. E muitas vezes a gente não lê a Torá como é devido, justamente porque não entendemos essa questão da reencarnação. Quando a gente está falando aqui no nível dessa questão daquele que vem
lá de Edom. Edom é o sistema de receber só para si mesmo. Não é só um sistema espiritual, não é só um sistema religioso, mas é um sistema interno onde o homem ele deseja receber para si mesmo. E aí o que que acontece? Esse sistema vai gerar exatamente dentro de nós uma questão muito profunda, porque nós acabaremos criando dentro de nós o que nós estamos vendo aqui. A roupa que é falada aqui, quem é este que vem de Edom, né? Quem é esse que vem daqui desse lugar com as suas vestes suja de sangue, né? Então as vestes são carmesim, são vermelhas, e na verdade quando a gente está lendo aqui a gente sabe que veste representa o nosso corpo. Quer dizer que como nós somos uma representação do divino, ou seja, o divino ele não tinha como evoluir. Ele precisava ver a sua evolução dentro de pequenas histórias, que são as nossas. Então, toda vez que nós vamos para Edom, que vamos para o desejo de receber, então nós vamos receber esses castigos. E aí pergunta, quem é esse que vem de Edom e que vem com as roupas sujas de sangue, que vem com o corpo sujo de sangue? E nós olhamos na história e vemos que tudo que Edom fez disfarçado dos seus domínios. Edom é o último império, também a condensação dos outros impérios que sempre desejaram receber para si mesmo. E eles massacraram outros povos, fizeram escravos e etc. E tudo com muito sangue. Então esse desejo de receber para si mesmo é o que faz parte desse tratamento. Ou seja, quem é aquele que vem de Edom, né, com as roupas manchadas de sangue? E aí continua. Este realmente é o significado da palavra. E ele foi atrás deles, que a Shekhinah estipará todos no final do dia. E aí continua. A coluna de nuvem retirou-se de diante deles e ficou para trás. O que era essa coluna, essa nuvem? E o Rabi Yossi disse que era a nuvem que sempre é vista com a Shekhinah, a nuvem na qual Moshe entrou, a presença divina. Isso é Juízes 5:21. O Rabi Abba disse que era aquele que sustenta o Tzadik, que vem do lado da Hesed, da bondade, que caminha de dia, enquanto a outra nuvem é que caminha de noite, e é chamada coluna de fogo. A gente também sabe que a noite e o dia é representado na Torá como o desejo de receber para si e o desejo de doar. Então, a total escuridão é quando você chega ao nível de receber para si, e a total luz é quando você chega à total doação. Rabi Simeon disse que a coluna de nuvem durante o dia representa Abraham. Muito bem. Então, se essa coluna de nuvem representa Abraham, então ela é a Sefirá de Hesed. E a coluna de fogo durante a noite representa Isaac, que é Gevurá, é severidade. Sendo ambos os atributos unidos na Shekhinah. Veja, não tem um lado bom nem um ruim, os dois têm que ser unidos na Shekhinah, através da ação do grau mencionado por Rabi Abba. Ele disse, a palavra retirado nessa fase implica que houve um movimento de Hesed para a severidade, porque havia chegado a hora de o santo revestir de julgamento. Rabi Simeão disse então que a lua, ou seja, a lua é a representação de Esod, que a Shekhinah estava então em suas plenitude e perfeição. Então manifestando ambos os atributos e representando em si 72 nomes santos, que são os 72 nomes sagrados, de acordo com a tríplice ordem dos 3 versos de Êxodo 19 e 21, conforme está explicado no nosso canal, nas aulas de meditações cabalísticas.
que contém o mistério do nome divino de 72 letras. Em virtude da primeira ordem de letra, ela se vestia com a veste de Hesed, ou seja, toda vez que nós pegamos os 72 nomes, então as primeiras letras, todas as primeiras letras, elas estão revestidas de Hesed. Aqui eu tenho um nome sagrado, veja, todas essas primeiras letras dos nomes dos anjos são revestidos de Hesed. Então todas as primeiras letras, das 3 letras de cada um dos nomes, são revestidas de Hesed. E ela se vestia de Hesed, resplandecendo com o esplendor da luz que o sacerdote superior fez brilhar para ela. Em virtude do segundo, adornou com instrumentos de guerra que expressam severidade, ou seja, os 60 chicotes. O que acontece? Todas as segundas letras do nome divino são severidades. Então, eu tenho a parte do início, que é Hesed, e a segunda letra representa a severidade. Um fogo que emana da mãe superior. A terceira ordem de letra representam vestes púrpuras, adorno do santo sacerdote superior, que se chama beleza, que é a Sefirat Tiferet. Então, eu tenho aqui Hesed, eu tenho Gevurah e eu tenho Tiferet. Todas as letras seguem esse padrão, Hesed, Gevurah e Tiferet. Então é um equilíbrio que a junção da Gevurah juntamente com a Hesed vindo primeiro, é que vai projetar que saia a reza certa. Porque o Eterno, ele castiga os seus servos para que a gente não pare de rezar nunca. Porque se a gente para de rezar, de clamar, então a gente fica em apuros. Se a gente recebe, vamos lá, somente coisas boas, a gente não reza. A gente não extrai aquela reza verdadeira e que a gente precisa de proteção. Por isso que tem aquela história que nós somos a pomba que foge da águia e que entra na caverna, e lá tem a serpente. Nós dependemos inteiramente a todo momento dessa proteção divina contra essas forças espirituais. E continua aqui. E se comunica ao Santo Filho, ou seja, a letra Vav do tetragrama, que das 70 coroas do lado do pai, que é o Yud, e da mãe, que é Re. Então a gente sabe aqui nesse esquema que nós temos Rohimá e temos Biná, e que uma é representada por Yud, o pai é representado por Yud e a mãe pela letra Re. Então vai dizer ainda aqui que existem 72 testemunhas do lado da Hesed, da bondade, e 72 escribas do lado da severidade, 72 cores de glória do lado da beleza. Na esfera transcendental estão todos unidos entre si, formando o santo nome. Então, quando a gente pega 3 vezes 7, 2, vai dar 216, que são a forma que nós podemos fazer conjunções com os nomes sagrados, e a gente vai aprender isso lá na frente. Então, continuando. Na esfera transcendental estão todos unidos entre si, formando o santo nome, ou seja, o mistério da carruagem divina. Assim, nos 3 versos do Êxodo 14, 19 ao 21, os patriarcas são escritos em uníssono, formando o santo nome. O santo nome de 72 letras. Dos 3 versos. E esta é a ordem da sua combinação. A primeira desse verso 19 deve ser escrito diretamente. E a gente viu isso já nas nossas aulas lá, basta acessar o nosso canal. Todas as suas letras são encontradas em Gevurah, né?
Desta forma, o julgamento pode ser suspenso e todos os poderes emanados do lado esquerdo. Deixa eu só rever aqui. Então, todas as primeiras letras iniciais estão em Hesed. O segundo verso deve ser escrito ao contrário, porque todas as segundas letras se encontram em Gevorah. Desta forma, o julgamento pode ser suspenso com todos os poderes emanados do lado esquerdo. As letras do terceiro verso, quando escritas, mostram as cores que coroam o Santo Rei. Em todas as letras estão unidas nele, e ele é coroado com seu diadema da maneira apropriada, como um rei totalmente coroado. Aqui está o santo, nome gravado em 72 letras, que são coroados com os sacerdotes, que são a santa carruagem superior. A questão pode ser levantada porque o terceiro grupo não deve ser escrito parcialmente para frente e parcialmente para trás, de modo que para estar em contato com ambos os lados, como Tíferes está em contato com Hesed e Gevorah. Devemos projetar um rei que combina em si o equilíbrio e harmonia de todos os atributos. É por isso que a sua face sempre brilha como o sol, e é serena por sua integridade e perfeição. Mas quando ele julga, ele pode tanto condenar quanto absolver. Um tolo, vendo que o rosto do rei está brilhante, pensa que nada deve ser temido dele. Mas um sábio diz a si mesmo: embora o rosto do rei brilhe, é porque ele é perfeito e combina benevolência com justiça. E nesse brilho o julgamento está oculto, e portanto devo ser cauteloso. O santo é um rei. Rabi Judá encontra essa ideia expressa nas palavras: eu, o Senhor, não mudo. Isso é Malaquias 3:6. Significando, em mim todos os atributos são combinados harmoniosamente. Em mim os dois aspectos de misericórdia e severidade são um. E agora a gente deve entender aqui. Quer dizer que tudo vem da mão de Hashem. Nada vem que não seja da mão dele. A gente pede para que Hashem use de misericórdia, mas sem a severidade não haveria retificação para as pessoas. Nem mesmo na nossa vida pessoal haveria retificação. Então, a severidade e a misericórdia são unidas, e então daí pode-se extrair um tzadik. Esse tzadik, ele tem que entender que existem julgamentos, e para que ele possa amputar ou não amputar, que seria o melhor, esses julgamentos, ele deve aceitar o tribunal celeste e deve seguir em frente, sabendo que muitas vezes aquilo que está acontecendo na vida de todas as pessoas que estão nesse plano está nas mãos de Hashem. É ele que está cuidando de cada uma pessoalmente. Um problema que existe dentro do ser humano é que às vezes ele quer ser mais misericordioso que o próprio Eterno. Então ele acha que o Eterno tem que fazer uma determinada coisa com um certo ser humano, quando na verdade para o Eterno não existe diferença. Porque ou a pessoa vai chegar a Torá pela misericórdia, pela bondade, ou ela vai chegar pela severidade. Essa é a grande verdade. E nós não precisamos nos preocupar quanto a isso, porque essa é a verdade da Torá. Ou por misericórdia, ou por violência. Mas que todos vão chegar, vão chegar. E aí nós entendemos então que tudo está na mão de Hashem. Existem as forças antagônicas, as forças contrárias, mas essas forças, elas estão nas mãos de Hashem. E elas vão fazer o trabalho que elas têm que fazer. É lógico que dentro disso nós temos as nossas responsabilidades. Por isso que existe uma Torá. Por isso que existe um caminho a ser seguido. Continuando. Rabi Simeon disse a Eleazar: meu filho, observe isso. Quando o santo ancião ilumina o rei, ele o coroa com coroas sagradas superiores.
Quando ele o alcançam, os pais são coroados e há completude. Então a matrona, participando dessa procissão celestial, é coroada por todos eles e é dotada do poder que vem de todos eles. Muito bem. O que acontece aqui é que a gente fala do pai, da mãe, ou os pais são Rohimá e Biná. E que aqui está falando do santo ancião, que é Yesod, a lua. Quando a Torá ela vem trazer essa ideia desses astros, essas questões, é porque o próprio Eterno ele está usando os nomes sagrados para trazer sobre nós uma iluminação espiritual do que está acontecendo aqui. E diz aqui que quando esses sefirotes elas estão completas, então a matrona agora ela pode estar ligada corretamente. Então a procissão ela vai acontecer justamente essa procissão somente através da matrona. E aí o que acontece? Tudo isso está começando a acontecer agora, quando você acorda de madrugada, você está começando a acertar o seu relógio biológico com o cosmo. E isso é extremamente importante, porque tudo é feito de tempo. No nosso mundo tudo é feito de tempo. Tudo é feito de horário. Existe a hora para reza, existe a hora para o estudo, existe todas essas horas. E hoje de manhã, quando acabar os estudos, ou durante os estudos, você pode estar rezando e agradecendo a Shem por você estar absorvendo esse tipo de conhecimento. E continua aqui. Rabi Isaac disse: quando os israelitas acamparam à beira-mar, viram muitos exércitos, muitos acampamentos acima e abaixo, todos unidos contra Israel. E em seu infortúnio, eles oraram a Hashem. O mar estava tempestuoso, mas suas ondas rugiam atrás deles. Estavam todos aqueles exércitos dos egípcios, e acima deles todos os inimigos celestiais. E eles começaram a clamar a Hashem. Então Hashem disse a Moisés: por que você clama a mim? O Santíssimo Ancião apareceu, e todos os mundos superiores, a misericórdia se manifestou a todos, as luzes, e todas as luzes ali foram acesas. Ou seja, a Sefirá de Yesod, que guarda as reencarnações, apareceu, viu que aquelas almas eram almas novas, a misericórdia se manifestou, e todas as sefirotes foram acesas. Todos os planetas foram acesos pela presença divina. O Rabi Isaac disse: quando as luzes foram acesas, o mar começou a exercer julgamento supremo, e os seres e poderes superiores e inferiores foram entregues nas suas mãos. Daí a expressão: tão difícil quanto a divisão do mar de vermelho ou do mar de juncos, porque dependia do santo ancião, dependia de Yesod. Rabi Simeão disse: há um certo servo de Turra, para o qual o santo bendito seja, faz muitas coisas. Quando ele chora e ouve suas aflições, Eibera. Quando o mundo precisa de misericórdia, água, ele clama em voz alta, e o santo atende a sua oração. E é isso que o versículo significa. Assim como a corça anseia pelas correntes de água, minha alma anseia por ti, Hashem. Quando ele está para dar luz e está com problemas, a cabeça entre os joelhos, ele coloca a cabeça entre os joelhos e ela grita amargamente. Então a mulher, quando faz isso, é exatamente por essa questão. E o santo manda uma serpente que pica o local, e a libertação vem imediatamente para ele. Mas o Rabi Simeão acrescentou: neste assunto você deve perguntar ou solicitar a Hashem. Assim o Senhor salvou Israel. A ideia aqui que nós temos é que a libertação só vem quando a gente entra realmente no trabalho de parto. E aí vem essa serpente, ela dá a picada,
e vem a libertação. Ou seja, o próprio serpente, a própria força negativa faz parte da libertação. Não que você deva desejar por isso, e nem que você deva se agregar a essas forças, mas eles fazem parte da libertação porque eles são a mão esquerda. E essa mão esquerda, ela vai fazer com que você avance espiritualmente. Senão você ficaria nostálgico e parado, vivendo num grau psicodélico, espiritual, o que não foi a intenção desde o primeiro momento que a Shen desejou. Por isso, ele fez com que o serpente entrasse no Gan Eden, para que o homem pudesse receber o desejo de receber para si e pudesse ser uma unidade diferente dos anjos, que nos seus graus não podem decidir o que fazer ou não, simplesmente obedecem aquilo que a Shen ordena. O fato de nós podermos decidir que nos dá a diferença de todos os outros seres espirituais. Os anjos não têm esse poder de decidir, eles simplesmente fazem o que são ordenados para fazer e não questionam e nada podem fazer além daquilo que já foi programado. O ser humano, por outro lado, ainda que também esteja sobre os poderes divinos, porque se a Shen falar que você vai para a esquerda, você nunca vai para a direita, a nós cabe só escolher o tipo de sentimento que nós vamos ter em relação àquela situação, e assim a gente vai entender como tudo isso funciona. E assim o Senhor salvou Israel. Israel viu os egípcios mortos. Deus mostrou a ele o capitão celestial do Egito passando pelas correntes de fogo que estava na costa do oceano. Morto significa que ele foi destinado ao seu poder. Muito bem, aqui a gente tem uma grande história. Os egípcios era o próprio desejo de receber que tinha dentro dos judeus. Não foi que Deus matou homens em prol de homens, não foi isso. Tanto é que nos mandamentos, Aseret Hadberot, é proibido assassinar uma pessoa, matar, assassinar e etc. E se você mata ou assassina, você vai ter que morrer, justamente da mesma forma que você matou aquela pessoa. E nós vemos falar que Moshe, ele matou o egípcio. Na verdade, Moshe foi criado dentro da corte egípcia. Então ele aprendeu tudo que o egípcio da corte, que eram príncipes, aprendiam. Então ele saía de um mundo espiritual muito baixo, apesar dele aprender a Torá, e ele mata o egípcio, ele mata o desejo de receber para si mesmo. Então ele empurra para fora dele. E diz lá na Torá, no comentário, que ele viu o futuro daquele egípcio, ele viu que não tinha futuro. E aí quando ele viu o futuro de Moshe, ou daquele que estuda a Torá, e que se dedica a estudar a Torá profundamente, então tinham reencarnações excelentes. E continua. Israel viu a mão grande. O Rabi Eihá disse, aqui estava a mão superior, completa com todos os seus dedos, e a mão esquerda estava incluída, pois em sua manifestação perfeita deve sempre assim nos 5 dedos da mão direita. Pois em sua manifestação perfeita deve ser sempre assim, nos 5 dedos da mão direita. Pois fomos ensinados que tudo está incluído nessa mão direita. E tudo depende dela, como está escrito. A tua mão direita, ó Hashem, tornou-se gloriosa em poder. A tua mão direita, Hashem, esmagou o inimigo. Rabi Isaac disse, ninguém jamais endureceu seu coração contra o Senhor do mesmo grau que Faraó. E o Rabi Yossi disse, e quanto a Shihon e Og, os gigantes, eles não endureceram? Rabi Isaac respondeu que enquanto eles endureceram seus corações contra Israel, Faraó se voltou contra o próprio Hashem, embora todos os dias eles testemunhassem as suas maravilhas.
Rabi Judá disse em nome de Rabi Isaac que o faraó era muito mais sábio do que todos os seus feiticeiros. Mas com toda a habilidade de sua magia, ele não poderia adivinhar que havia uma chance de redenção para Israel aqui. Ele conhecia todas as fontes inimigas superiores dos israelitas, mas sabia que havia ainda outro lado, o vínculo da fé, que domina tudo, e por isso ele endureceu o coração. Segundo Rabi Abba, foi o santo nome que endureceu o coração de Faraó, porque quando Moisés lhe disse, assim disse Yud-Kei Vav-Kei, este nome por si só endureceu seu coração. E Yud-Kei Vav-Kei endureceu o coração do Faraó, porque com toda a sua sabedoria ele não sabia que este nome tem poder na terra e disse, quem é Yud-Kei Vav-Kei? Então, muitas vezes, o nosso ego ele diz isso. Quem é Yud-Kei Vav-Kei para que eu siga? Para que eu estude a sua Torá. Rabi Yossi observou que mais tarde ele disse, eu pequei perante Yud-Kei Vav-Kei. E Yud-Kei Vav-Kei é justo, disse o faraó. Isso é o Êxodo 9:27. Rabi Ria disse, Jó estava pensando em Faraó quando ele disse, tudo é uma coisa, e por isso que eu disse, ele destrói o perfeito e os maus. Isso é Jó 9:22. A palavra tudo é uma coisa, e por isso que eu disse, ele destrói o perfeito e os maus. A palavra tudo é uma coisa, tem um significado esotérico. Ele se refere a uma certa coroa que também é mencionada no versículo. Mais uma é minha pomba, minha pura. Cântico dos Cânticos, lá no 6:9. E quando Deus julga por meio dessa coroa, ele destrói os perfeitos e os ímpios, porque estão os justos. Por que então os justos são punidos pela culpa dos ímpios, como está escrito? Ele disse ao anjo que estava destruindo o povo, basta, segundo Samuel 24:16. Observação, Rabi Ria disse, quando Jó viu o quanto ele sofreu, ele disse, se é assim, então Deus não faz distinção entre os ímpios e os justos. Veja o ego falando. Faraó endureceu seu coração e disse, quem é Yud-He Vav-He? De quem ouvirei a voz? E ele mereceu o castigo. Mas eu não fiz nada desse tipo, diz Jó. Por que eu deveria ter essa sorte? Porque foi dele que está escrito, aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos do faraó. Êxodo 9:22. Israel viu a grande mão, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor, e em Moshe seu servo. Primeiro eles são chamados de Israel, e depois de povo. Por quê? Rabi Judá disse, aqui Israel se refere ao patriarca Jacó, que tendo vindo com seus filhos para o Egito, e tendo sofrido a amargura do exílio, junto com eles, agora viu, embora morto, a vingança forjada pelo santo, bendito seja ele. O Senhor lhe disse, levanta-te e vê que estou fazendo em favor dos teus filhos, como os tiros da garra de um povo poderoso. Isso concorda com o que o Rabi Yossi disse, que quando os israelitas foram para o exílio do Egito, Jacó foi tomado de medo e tremor. E de modo que Deus teve que dizer a ele, não tenha medo de descer ao Egito. Isso é o Gênesis lá no 46:3. Então ele ficou apavorado com a possibilidade de ser exterminado ali, para que Deus o assegurasse novamente, dizendo que ele mesmo desceria com ele para o Egito. Então ele expressou o seu medo de não ser enterrado com seus pais, nem ver a redenção de seus filhos e as obras do Senhor. Foi então que o Senhor lhe prometeu, certamente te tirarei daqui. Levanta-te de novo. A expressão enfática indica que ele primeiro seria ressuscitado para ser sepultado com seus pais, e depois para testemunhar a redenção de Israel.
O Rabi Isaac encontrou uma indicação suplementar para isso nas palavras, porque ele amou seus pais. Ele tirou você do Egito com a sua presença, com seu grande poder, Devarim 4:37. Com sua presença refere-se a Jacó, mas de acordo com Rabi Ezequias, com sua presença refere-se a Abraão, Tiferet ou Hesed, de quem se diz que ele caiu de bruços quando o Senhor lhe anunciou o nascimento de um filho. Isso é Gênesis 17:17. Porque era difícil para ele acreditar que um homem da sua idade pudesse ser pai de um filho recém-nascido. E o santo teve de assegurar, revelando que ele estava destinado a ser o pai de uma grande nação, e portanto, quando os filhos de Israel saíram do Egito, por dezenas de milhares, ele fez Abraão ver seu progresso. O Rabi Abba disse que todos os patriarcas testemunharam a redenção. E Rabi Eleazar encontra isso indicado no versículo citado acima. Com sua visão, refere-se a Jacó, que é Tiferet. Com seu poder, indica Isaac, que é Gevorá. E grande, indica Abraão, que é Hesed. E o Rabi Simeão acrescentou que é sempre mérito dos patriarcas que o Senhor reviva Israel, como está escrito. E me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão. E lembre-se dos pais. Isso é o Levítico 26:42. O pai representa o rei Davi, completando uma carruagem com os patriarcas. Aqui nós lemos sobre as sefirotes superiores, sobre os planetas, sobre as sefirotes internas, e que aqui os pais, né, ou o país, perdão, representa o rei Davi, que é o nosso plano, que é o nosso Malhut. E é aqui que se completa a carruagem desses patriarcas.